Olá, Motolama na área! Tenho visto por aí muito curso ensinando a andar de moto, ensinando a andar rápido, ensinando a fazer trilha, ensinando a andar em grupo, ensinando a fazer rally, mas não vejo ninguém ensinando a estacionar a moto. Vejo muita gente por aí parando a moto no lugar errado, se enrolando para descer da moto. Hoje vamos falar sobre isso. Motolama começando agora. Minha moto venenosa vai passando lá na roça e as vaquinhas curiosas não entendem a Oi, minha sou o Arlindão, piloto de rally enduro e nas horas vagas editor do Motolama. Não sei se vocês notaram, mas de vez em quando eu tenho soltado uns vídeos curtos, de 1 minuto, 2 minutos, falando sobre algum assunto. Esses vídeos normalmente começam com uma imagem falando edição extraordinária do Lama. Esses vídeos falam das novidades que estão acontecendo por aí e são compartilhados nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, etc. O último curto que eu soltei foi falando sobre o Rally dos Sertões. E eu não vou fazer spoiler, mas vou soltar outro essa semana. Mas de modo geral, esses videozinhos são novidades que rolam por aí. Espero que gostem. Podem curtir à vontade, sem medo de pagar mico. Aliás, devem curtir com bastante vontade. Lembra-se, curtir o vídeo, dar o like, fazer lá joinha, qualquer coisa assim, é legal. E não se esqueça de se inscrever no canal. Mas vamos ao que interessa. Aproveita e faz isso agora antes que você esqueça. Olha que eu tô falando. Depois de muito tempo e atendendo a pedidos, vou contar um causo. Há muito tempo que eu não falava nenhuma história besteira dessas. E esse nosso causo aconteceu lá para Petrópolis, região serrana do estado do Rio. Era um Réveillon. Imagina, né? Réveillon, lugar de ocorrência. Estavam reunidos na festa várias expressões do enduro carioca. E, obviamente, tudo regado a velho barreiro. Ou barreiro novo, mas enfim, tudo regado a mé. E como toda festa de Réveillon que se preze, tem que ter fogos. Festa de Réveillon sem fogos é um piquenique no escuro. E para que os fogos fossem para colocar inveja em tiroteio de traficante, os caras foram numa loja e pediram os que faziam mais barulho. Foram na loja, encheram o saco do dono da loja e finalmente saíram de lá com um pacote carregado de fogos. No final, os caras gastaram mais na compra dos fogos do que na reforma de uma Montesa velha. Não havia dúvidas. Seria a mais bela demonstração pirotécnica da região serrana naquele Réveillon. Uma semana antes do Réveillon, os caras foram lá e armaram aquela demonstração pirotécnica, sem segundo significado. A trapizonga foi armada perto da piscina, do lado oposto da varanda, onde eles estariam bebendo, e poderiam admirar aquela beleza de fogos de artifício. E o comentário é claro. Vai ser mó barato. Finalmente era 31 de dezembro, 10 horas da noite, e começaram a chegar o pessoal convidado. Como não poderia deixar de ser, a dupla responsável pelo show começou a se preparar. E era uma dupla bem de peso pesado. Mas eles começaram a se preparar não arrumando os fogos. Começaram a se preparar. A festa de Réveillon era secundário, o negócio eram os fogos. As latas vazias de cerveja começaram a serem produzidas. E a festa não tinha nem começado ainda. Quando os convidados começaram a chegar e começou a formar uma massa crítica grande, a dupla já não dava noção do que falava. Já estavam chamando o urubu de meu louro, para você ter uma ideia. Quando faltavam 15 minutos para meia-noite, a dupla de responsáveis pelos fogos foi lá e começou a preparar o show. E obviamente aquele comentáriozinho, né? Deixa o pavio bem comprido para dar tempo da gente correr. Explicou o mais sóbrio. Tudo pronto. Os convivas já estavam nervosos querendo ver o show. E a cerveja rolando solta. O estoque já estava quase na metade. Quando faltavam 10 segundos para meia-noite, eles foram lá e acenderam o pavio. Só que eles não contavam que o pavio ia fazer vush! Queimou em meio segundo. Obviamente que a dupla que já estava mamadinha e era meio gordinha, não conseguiu sair de perto. Os fogos estouraram pegando os dois agarradinhos, com medo dos fogos. Parecia um casal gritando, embaixo daqueles fogos estourando e iluminando tudo, o pessoal curtindo, porque estava bonito realmente, e os fogos estourando meio metro acima da cabeça dos dois, chamuscando alguns cabelinhos, que já eram poucos. Contam que a queima de fogos foi linda. Contam, porque os dois não deram conta do que aconteceu, afinal estavam lá agarradinhos embaixo dos fogos. História. Mas felizmente, ninguém se queimou muito. Tirando a prisão de ventre que durou uma semana, o resto foi tudo tranquilo, tirando alguns chumaços de cabelo queimado, que já não eram fartos. Mas vamos falar sério. Aliás, antes de falar sério, não esquece de curtir esse vídeo aqui, porque depois você esquece. Mas sim,
Subir e descer da moto é uma coisa trivial, mas para alguns é uma coisa complicada. Principalmente se a moto for grande, pesada ou se as pernas forem curtas. Para você ter uma ideia, olha isso. Ou isto. Nesse caso, é típico de moto muito grande. E o cidadão não consegue levantar a perna o suficiente para subir na moto. Tá vendo? Ele tem que abrir o espacate com mais força. E para complicar, ele não consegue se equilibrar em cima da moto. Ele deve sofrer muito, viu? Imagina a dificuldade que é para ele ir na padaria comprar pão. Se cada vez que vai subir na moto tem que passar por esse estresse todo. Então, quando comprar moto, pensa no tamanho dela. Mas por outro lado, tem essa moça aqui, ó. Vida louca, has a cat never sober. Os astrais está em cima. É, Bela. Para começar, ou você tem agilidade para subir na moto igual a moça, ou compra uma moto mais baixa. Mas eu entendo que às vezes o tesão é a grande e não a pequenininha. Os baixinhos têm problemas e eu me incluo nisso. Eles gastam 1 tonelada de energia para subir e descer da moto. Energia essa que podia ser muito bem gasta durante o passeio. Isso para não mencionar estacionar de forma errada em pisos irregulares. Isso pode parecer bobo, mas já vi muita moto indo para o chão por falta de atenção nesse detalhe. Quando for estacionar, a primeira coisa a fazer é planejar onde vai parar. Verifique se o piso é firme e plano. Veja se tem espaço para descer da moto sem esbarrar em nada. Isso sendo levado em conta, até para subir na moto vai ser mais fácil. Mas vamos aos detalhes. Para começar, vamos analisar como subir e descer da moto sem gastar energia. E principalmente de uma forma segura. É claro que antes de subir ou descer da moto, verifique se o guidão está travado. Subir com o guidão travado complica bem a operação, até porque com o guidão travado, ele fica em cima da posição que você vai subir. Com relação à trava do guidão, se você tiver com o guidão travado, a posição de subir fica esquisita, que você não tem espaço para subir, para entrar por aqui. O ideal é destravar o guidão, abrir e aí sim, jogar a perna por cima e subir na moto. Crie o hábito de só travar o guidão quando estiver fora da moto. E é claro, antes de subir, solta a trava. Não importa se você é piloto off-road, street, velocidade, qualquer modalidade. Existe sempre uma forma prática de subir e descer da moto. É claro que aqueles que são bem providos de pernas, isso não é problema. Pernas compridas são sempre bem-vindas para andar de moto. A não ser que a pedaleira seja alta e o banco seja baixo. Aí é outro problema. Mas tem solução. Mas aqueles como eu, que são menos privilegiados no quesito pernas, nas motos mais altas, isso tem que ser bem pensado e bem resolvido. Principalmente se o piso é regular, que aí complica tudo. Muitas motos vão para o chão simplesmente porque o piloto parou de forma errada. Mas isso tem regulamento? Claro que não. Tudo se resume a cuspe e jeito. Primeiro vamos ver qual é a forma mais fácil de subir e descer da moto. O macete para subir na moto, se você é alto, não tem problema nenhum. Põe o pé no chão e sobe. Vocês vão reparar que eu não sou alto e eu estou com outro pé no alto. Então qual é a melhor solução aí? É o que chama de técnica cowboy. Você põe o pé na pedaleira e joga a perna por cima. Certo? Assim dá mais equilíbrio. É claro que muita gente vai discordar e dizer que faz de um jeito muito mais fácil. Ótimo, continue fazendo assim. Eu estou perdendo meu tempo aqui ensinando aqueles que se enrolam e não os que não se enrolam. E muito menos para criar polêmica. Aliás, uma polêmicazinha sempre vai bem, mas não é o caso. Nunca estacione sua moto em ponto morto. Isso funciona não só para subir e descer da moto, que fica muito mais firme, como impede que qualquer mala que encoste na sua moto vá empurrar ela para frente e o descanso fechar. E a moto ir para o chão
e prejuízo na certa, quebrando piscas, carenagem arranhadas e outros prejuízos menores. E outra, muita gente estaciona a moto pensando que é um carro paralelo ao meio-fio. Lembra que a rua ela é normalmente assim para escorrer a água. Então, junto do meio-fio, ela é meio inclinada. E ainda, de acordo com o Código Nacional de Trânsito, artigo 48, parágrafo 2º, diz que veículos motorizados de duas rodas devem estacionar perpendicular ao meio-fio. Ups, assim não. Assim. E isso funciona a não ser que seja indicado estacionar de outra forma, mas isso vai estar escrito na placa. Mas se fizer malcriação e estacionar de outra forma, mais prejuízo. Legal, né? Quando for estacionar entre dois carros, que não é proibido, lembre-se sempre de deixar espaço para o carro manobrar. E outra coisa, preste atenção, se for parar atrás de um carro mais alto, tipo um caminhão ou uma van, ou até um pica-pão desses, deixe espaço, porque o cara pode não te ver na hora de manobrar. E o sujeito desses dá ré em cima da sua moto, mais prejuízo. Como eu disse mais lá na frente, quando for estacionar, planeje como você vai estacionar. Veja se quando parar a moto, lembre-se que ela vai inclinar um pouco por causa do descanso, se você vai ter espaço para descer da moto, se você não vai ser obrigado a descer pelo outro lado. A minha moto, por exemplo, ela tem a suspensão muito macia. Se eu for descer pelo outro lado, ela desequilibra totalmente. Preste atenção de quando você abrir o descanso e ela inclinar, se não vai ficar batendo no veículo. Que aí o prejuízo é do cara, mas quem paga é você. Aliás, o que nos remete a outra coisa. Em motos mais pesadas, quando for estacionar, abra sempre o descanso. E outra coisa, é até pela lei de trânsito. Coloque sempre o pé esquerdo no chão primeiro, com o direito no freio. Por isso é importante deixá-la engrenada. Repetindo o que eu já disse, a moto em ponto morto pode correr para frente e cair do descanso. Prejuízo. Na hora de subir da moto, se você tem uma boa altura, simplesmente joga a perna por cima e vai embora. Mas se você não tem essa boa altura, ou você consegue abrir a perna o suficiente para jogar por cima, ótimo. Mas se não for isso, tem o método cowboy, que é simplesmente apoiar o pé esquerdo na pedaleira e jogar o direito por cima. Isso é bom se tiver baú. Olha o vídeo. Você estando com baú, na hora de subir na moto, você vai ter que fazer uma certa elasticidade na perna para poder subir, que é exatamente isso aqui, ó. Ao passo que se você usar o método cowboy, fica muito mais fácil. Apoia o pé na pedaleira e joga por cima de tudo. Tranquilo, né? O único problema aqui é do descanso aguentar. Algumas motos, normalmente KTM, tem problema de aguentar o peso em cima do descanso. A única preocupação que você deve ter aí é se o descanso está bem apoiado no chão. Para isso tem um negócio que é bem legal. São esses alagadores que aumentam a base do descanso e dificultam que ele enterre na areia ou na grama ou na lama. Isso pela internet você acha um monte. É facinho. É só procurar alagador de descanso. Mas é importante que você crie o hábito de, já no seu subconsciente, de antes de parar, escolher bem o lugar onde vai parar. Veja se o piso é regular, para a moto não ficar nem inclinada de menos, nem inclinada de mais. Essa análise do piso tem que ser automática. Habitue a fazer isso sempre. O problema é que a gente andando na cidade, onde normalmente o piso é de asfalto, a gente perde esse hábito. Mas para quem faz moto aventura, esse é um hábito importante. Em subidas e descidas, é importante parar apontando para cima ou para baixo. De lado é um problema, é pedir para a moto ir para o chão, ou por cima do descanso ou para o lado oposto do descanso. E aí, mais prejuízo. Mas de um jeito ou de outro, pare sempre engrenado. Mas como diz a lei, a moto tem que ficar perpendicular ao meio-fio. Se for uma subida ou uma descida, parar perpendicular ao meio-fio é um risco sério. Isso pode tirar a moto do ponto de equilíbrio. O conjunto moto e descanso deve ser encarados como um triângulo, onde o vértice de cima é o centro de gravidade e a base do triângulo é formada pela linha que passa pelos pneus e o descanso. Então, na hora de estacionar a moto, tenta imaginar uma linha reta que sai do centro de gravidade da moto e desce até o chão. Essa linha tem que estar compreendida entre a linha que passa entre os pneus e a ponta do descanso. Se ela passar para um lado ou para o outro, a moto vai tombar. Essa é a forma certa de parar. Nem assim e nem assim.
Mas para encerrar o tópico de parar em subida, quando tiver que parar perpendicular no meio de uma subida, não precisa de parar a 90 graus. Pare um pouco inclinada, de forma que ela encoste a roda traseira no meio-fio e não fique tão inclinada para dentro. Lembre-se, a beirada da rua é mais inclinada. No dia a dia, na rua, presume-se sempre que o piso é firme. Mas quando você está no mato, nem sempre isso acontece. Principalmente com motos mais pesadas, que elas tendem a enterrar o descanso no chão. Preste atenção na textura do piso, se ele vai conseguir segurar o peso do descanso. Mas não só a textura, preste atenção se não tem um caroço, se não é um buraco. Às vezes você para num lugar que a roda da frente e a roda de trás ficam um pouquinho mais alta do que a posição onde o descanso vai. Aí a moto vai tender a inclinar. Importante também é quando for estacionar a moto, ter o cuidado da moto estar engrenada. Principalmente se ela está morro acima ou morro abaixo. Para aquela engrenada aqui ela não sai. Se eu botar ela em ponto morto, ela desce e eu perco o ponto de equilíbrio. Então, sempre importante. E outra coisa, quando for subir na moto, preste atenção se ela está engrenada. Uma boa solução é sempre que for subir, acionar o freio da frente. Aí você consegue subir com relativamente tranquilidade. Certo? Outra dica legal é quando você for estacionar a moto ou for manobrar a moto, em subida, você tem que botar ela em pé e fazer força para ela subir ou descer. Para isso, ela tem motor, daí o nome, motorcicleta. Você liga o motor, engrenado e vai manobrar. Muito mais fácil. E na hora de desligar, deixa ela engrenada. Pronto. Daqui ela não sai. Quando for parar no morro, é só desligar, ó. Pronto, a moto para de descer. Aí fica fácil de descer, tanto pelo método tradicional quanto o método cowboy. No caso aqui, o piso é inclinado ao contrário. A moto pode tender a cair. Uma boa solução é um toquinho de madeira. Coloca embaixo do descanso. E pronto. Aí fica fácil de subir de qualquer das duas maneiras. Tanto pelo método tradicional, como pelo método cowboy. Outro detalhe importante é avaliar se o descanso vai ter apoio no chão. Quando você abre o descanso, no caso aqui, a moto está mais alta que o plano do piso do descanso. Quando eu descer, ela vai ficar super inclinada. Mas só que ela não está numa posição muito crítica. Às vezes, se aonde você vai colocar o descanso é mais alto, ela pode jogar a moto no sentido contrário. Aí o que vale a pena é você chegar e dar uma limpada com o pé para botar o descanso. No meu caso aqui, ele está mais baixo. Então quando for descer, a moto vai inclinar muito para lá. Ó, tá vendo? Ela quase ficou crítica. Aí novamente entra o calcinho. Coloca embaixo do descanso. Certo? Esse calcinho ele tem importância, principalmente se o piso não for firme. Aqui no caso, o piso é bem firme. Se você olhar, a terra é batida. O descanso não enterra, mas nem sempre isso acontece. Às vezes você pode ter uma lama, uma grama, uma coisa qualquer, que o descanso vai enterrar. Às vezes acontece da moto estar muito inclinada. Se você for subir ela nessa posição, ela pode tender a capotar para cá, como é o caso aqui. Às vezes vale a pena você levantar a moto, fechar o descanso e incliná-la para o outro lado e aí sim subir nela. Pronto. Certo? Isso é uma coisa a ser avaliada em cada caso. Para descer, a mesma coisa. Sem o descanso, às vezes é mais fácil que a moto não inclina tanto. Você põe o pé no chão, equilibra ela, abre o descanso e voa lá. Algumas motos têm um ponto de equilíbrio muito estreito. E essas motos normalmente são pesadas. E se passar desse ponto, você não segura ela. Então fique esperto na hora de abrir o descanso. Só para falar o óbvio, quando for experimentar a textura do piso, se aguenta o peso do descanso, faça isso em cima da moto, que é mais fácil de segurar ela se o descanso for enterrar.
Algumas motos têm descanso central. O descanso central é muito legal quando você vai fazer manutenção na sua moto, mas no dia a dia é muito ruim porque ela fica com um equilíbrio muito crítico. E outra, se alguém encostar nela, preju. Sem contar que colocar no descanso central é uma operação. Portanto, deixe o descanso central apenas para as ocasiões especiais em que a moto vai ficar encostada na garagem e ninguém vai chegar perto dela. Outro item interessante é o garupa. Quando o garupa vai subir, você estando em cima da moto, lembre-se que o garupa pode subir sem te avisar. Então convém você já estar sempre preparado para o garupa, com a perna aberta. Uma solução legal é você já ficar com o descanso aberto, porque se o garupa subir de repente e você não tiver como equilibrar, o descanso segura. Só convém tomar cuidado de não colocar o pé embaixo do descanso, senão quando o garupa subir, vai espremer seu dedo. Convém explicar para o garupa também que é legal na hora de subir na moto, ele segurar em você. Porque tem garupa que simplesmente chega aqui, apoia e pluf, e joga. Se ele segurar em você, fica mais fácil até de você se equilibrar. Então, quando ele for subir, abra sempre o descanso. É uma garantia. Espero que tenha coberto bem esse assunto de como estacionar a moto sem pagar mico no meio da rua. Pelo menos você vai estacionar certinho. Se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever e dar o like. Aliás, se não gostou, também dá o like e se inscreve. O próximo vai ser melhor. Então é isso, gente. Um abraço e até semana que vem. Fui! Minha moto venenosa vai passando